Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com Breno Cerqueira, que é diretor executivo do Grupo Jaime Cerqueira. Oi, Breno, boa noite, tudo bem? Olá, Daniele, boa noite a todos, ao James, aos ouvintes da Rádio Metrópole, em especial o Jornal da Cidade. Maravilha. Breno, o laboratório foi um dos primeiros a receber uma chancela do LACEN, do Laboratório Central de Saúde Pública aqui da Bahia, para as análises clínicas da Covid-19, né, que é algo muito novo, a gente recebeu isso com muita surpresa. Conta um pouquinho como é que o laboratório se preparou, se adaptou para a pandemia, antes mesmo assim, dos primeiros casos serem registrados por aqui. Bem, Daniele, primeiramente, informar que eu estou sem máscara porque eu estou na minha sala, reservado, sozinho, um ambiente controlado, então esse é o motivo de eu estar sem máscara. O processo da chancela do LACEN, nosso planejamento do setor de biologia molecular, ele começa lá em 2008, com toda a implantação do setor de biologia molecular, né? Então, ao longo da década de 2010, a gente fez diversos avanços tecnológicos implementando novas rotinas em biologia molecular, captura híbrida, PCR em tempo real, implementações de extração de RNA viral, que é o caso do SARS-CoV-2. E 2019 a gente começa, no final do ano, a observar o cenário mundial, né? Com o avanço e a propagação da pandemia na Ásia, Europa, América do Norte, e acende um sinal de alerta para a gente, imaginando a possibilidade também de chegar ao Brasil, América do Sul, como aconteceu no início do ano de 2020. Então, esse planejamento ele começa em janeiro de 2020, quando a gente, acompanhando as liberações da OMS dos protocolos de detecção do SARS-CoV-2, em janeiro de 2020, a gente começa a buscar a implementação dessa nova rotina. Então, estudando esses protocolos com o nosso diretor científico, o Dr. Bruno Cerqueira, avaliando as adequações necessárias para o nosso parque tecnológico em termos de equipamentos e treinamentos que poderiam e que deveriam ser feitos para implantar uma rotina dessa nova, inesperada, mas que a gente conseguiu, no início de 2020, fazer todas as adequações, buscar fornecedores, buscar algum equipamento que estava pendente, que não tínhamos no nosso parque tecnológico, para poder fazer essas implementações, né? Então, em janeiro de 2020, a gente começa essa implantação desses protocolos da detecção do SARS-CoV-2. Em fevereiro, a gente já tem esse formato de trabalho bem desenhado, fazemos as implantações e buscas de equipamentos complementares para essa rotina, e quando, em março de 2020, os primeiros casos são noticiados no Brasil, a gente já tinha dado start com os nossos fornecedores, tanto de equipamento quanto de insumos. Então, a gente não perdeu o time do exame, de fornecer um serviço para a sociedade, e fomos pioneiros naquele momento, né? Então, essa chancela do LACEN inicialmente se deu da seguinte forma: todos os exames realizados pelo laboratório, eles tinham uma confirmação pelo LACEN, né? Os casos positivos eram encaminhados para o LACEN e somente assim liberados como positivo, porque o LACEN é o laboratório de referência do Estado. Então, somente ele poderia, naquele momento, como tudo novo, dar era a contraprova de que o resultado positivo era positivo para o caso do SARS-CoV-2. E assim a gente consegue essa validação, essa chancela do LACEN nesse processo da implantação da rotina do SARS-CoV-2, da detecção molecular desse vírus. Breno, a gente já passa de um ano de pandemia,
e vocês se tornaram uma referência nesse momento, atuando na linha de frente, tem sido, inclusive, grande parceiro aqui da Rádio Metrópole, nós, da imprensa, que não paramos de trabalhar em nenhum momento, né? Então, vocês atuaram muito na linha de frente nesse sentido. Queria que você falasse, fizesse um balanço desse tempo de pandemia até agora, em relação à evolução da empresa, tanto no trato de lidar com as coisas nos bastidores, quanto na própria questão científica. Fala um pouquinho do crescimento da empresa nesse momento. Bem, Daniele, já são 18 meses desde o início da pandemia aqui no Brasil, dos primeiros casos, né? De março do ano passado, a gente já está em setembro, então foram meses de trabalho árduo, né? De muita sensibilidade, de muito estresse envolvido, de jornadas longas de trabalho nessa linha de frente. Tendo todo o impacto do cenário econômico mundial também, uma vez que o mundo inteiro estava buscando os mesmos insumos, sejam os testes de detecção, sejam os insumos de equipamentos de proteção individual, por exemplo, luvas, máscaras, aventais, toucas. Então, esse período todo de 2020 foram meses árduos, mas que a gente conseguiu superar e ter um nível de visibilidade na nossa cidade, no nosso estado, que nos proporcionou, sim, um crescimento muito interessante, uma continuidade do nosso crescimento, né? A gente já vinha com um plano de expansão de unidades para o interior da Bahia, desde 2015, mais acelerado. Até 2015, a gente só tinha no interior do estado a unidade de Santo Amaro, nossa filial de Santo Amaro. Em 2015, a gente retoma esse processo de crescimento para o interior da Bahia, e a pandemia ela pausou alguns projetos nossos de crescimento, expansão e novas rotinas e novos processos internos, mas outros a gente deu continuidade. Então, durante a pandemia, a gente inaugurou em abril de 2020 a unidade de Ilhéus. Engraçado que a gente inaugura uma unidade em Ilhéus, dias depois a cidade decreta lockdown e a gente fecha as portas por aproximadamente 30 dias, enquanto durou o lockdown na cidade. Em 2020, a gente retoma, ainda dentro da pandemia, a gente conseguiu retomar os processos de crescimento e expansão que tínhamos em 2019, como, por exemplo, a unidade de Feira de Santana, recém-inaugurada, agora em agosto deste ano. A gente retomou esse processo ainda durante o ano de 2020. Em 2020, ainda em junho de 2020, a gente inaugurou a segunda unidade nossa em Santo Antônio de Jesus, dentro da pandemia. Então, a pandemia ela nos trouxe muito ensinamento, nos trouxe um lastro de conhecimento e de capilaridade e de implantação de novos serviços. Potencializamos o atendimento do paciente domiciliar, o atendimento às empresas que buscam os nossos serviços, em outras cidades, inclusive, não se restringindo a Salvador e região metropolitana. Então, a gente, mesmo com todo o histórico da pandemia, a gente manteve parte do nosso planejamento. Hoje já conseguimos retomar a continuidade desse planejamento e expandimos também algumas parcerias no relacionamento com empresas, no caso da Rádio Metrópole, patrocinador desde o ano passado dos times daqui da nossa cidade, do nosso estado, que são os dois maiores do Nordeste, a dupla Bavi, né? Então, somos patrocinadores oficiais do Bahia e do Vitória na temporada 2020-2021. Então, todo o cenário pandêmico nos possibilitou o crescimento, um crescimento ordenado, um crescimento que nos dá a tranquilidade de ser um crescimento equilibrado, um crescimento que eu costumo dizer orgânico, né? Levando a nossa essência, levando a nossa raiz, que é uma raiz familiar, uma empresa familiar, para todas as cidades que a gente atua no nosso estado.
Breno, uma outra faceta da pandemia foi tirar o foco de outras questões. Muitos tratamentos de saúde, inclusive, ficaram em segundo plano por causa desse tema que ficou central nas nossas vidas, né? Então, nesse momento, eu queria que você falasse assim, das outras demandas do Jaime Cerqueira. Quais são os outros tipos de exames realizados pelo laboratório e quais são também as principais demandas da população aqui da Bahia? Bem, Daniele, de um contexto geral, a saúde, os procedimentos, os tratamentos, eles ficaram quase que pausados com a pandemia. Muitos tratamentos foram suspensos porque os hospitais, e claro, tinha que ser feito, tinha que deslocar a atenção para o tratamento do Covid, né? É uma pandemia, morreu muita gente, mais de 580 mil pessoas mortas no Brasil pelo Covid. Então, de fato, muitos tratamentos, muitos serviços, muitas especialidades tiveram tratamentos e atendimentos suspensos por todo esse período, né? No nosso caso não foi diferente. As rotinas técnicas nossas não foram esgotadas, zeradas com a pandemia, mas foram com certeza reduzidas. A diferença é que a gente, com a expertise nossa, com o nosso parque tecnológico de ponta em biologia molecular, a gente conseguiu fazer essa migração de demandas de um setor para o outro, né, de um atendimento ambulatorial para o outro relacionado ao Covid, e a gente conseguiu passar com maestria por todo esse período, esses 18 meses de pandemia. No contexto geral, o nosso laboratório, ele, além dos exames especializados em biologia molecular, em microbiologia clínica especializada, a gente também tem a rotina básica das análises clínicas do laboratório clínico, exames em hematologia, bioquímica, hormônios e sorologia. Uma especialidade bem interessante que nós trabalhamos é a avaliação do estudo do líquor, né? Então, a gente tem um ambulatório com a médica neurologista que atua aqui no nosso laboratório, atendendo pacientes com agravos neurológicos e que necessitam fazer uma análise do estudo do líquor. Líquor é o líquido que está dentro da coluna vertebral, é um líquido lubrificante, vamos dizer assim, né? E que a gente tem essa capacidade também aqui com a profissional, a doutora Conceição Ferraz, médica neurologista, especialista em licorologia, que é esse estudo do líquor. É uma especialidade nossa que a gente tem grande destaque também nessa especialidade. Outros campos de atuação nossa, a gente atua de uma forma bem intensa na saúde do casal, avaliação da fertilidade humana, trazendo exames complementares, um diagnóstico especializado para aquele casal, para a família que está nessa fase de crescimento, de reprodução humana, certo? Então, essas são as principais demandas do nosso laboratório, algo especializado, algo bem focado em especialidades médicas, tipo neurologia, reprodução humana com a urologia e a ginecologia e obstetrícia. Breno Cerqueira, muito obrigada por essa conversa, parabéns pelo trabalho do grupo, uma boa noite. Eu que agradeço, Daniele, ao espaço cedido, a todos da família Metrópole e aos ouvintes do Jornal da Cidade. Um grande abraço a todos, até breve.